Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? É inevitável, né? Assim, hoje eu também tinha já aquele vídeo que eu queria ter postado na outra semana, mas aí eu resolvi gravar mais esse. Tô gravando esse vídeo no dia 1º de janeiro e eu queria perguntar, assim, pra vocês. Como é que é, né, para você essa questão da passagem de final de ano, né, ano novo, início de ano novo? Eu tenho prestado atenção em muitas coisas, né? E por isso até é legal eu ter gravado esse vídeo depois da chamada lá, passagem de ano. Mas eu li algo muito interessante da Márcia Baja, onde ela diz que, na verdade, não existe 2020, não existe 2021. Aí você fala, como assim? Não existe? Existiu, tinha muitos aspectos ali, né? Mas o que ela quis dizer é no sentido de que se existisse 2020 e a gente vê e lê essa afirmação em muitos lugares, né? 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo. E não é verdade, né? Eu já estava lendo até mesmo uma postagem de uma grande amiga minha, ela tem uma loja de roupas, ela começou com isso, assim, fazendo vendas online, depois ela abriu uma loja física, e justamente esse ano ela decidiu, não sei se alugar, comprar, enfim, um espaço maior para essa loja dela, né? O que, assim, mostra que para ela 2020 foi um ano de expansão nesse sentido, e expansão inclusive dos próprios negócios, expansão financeira. Então, quando a gente afirma que 2020 foi um ano difícil, significa que ele foi um ano difícil. Percebe assim? Primeiro a gente precisa olhar o que é o ano. E aí a gente vai falar o que é difícil, né? E eu acho que a gente precisa mesmo começar a desenvolver, e eu falo isso muito para mim mesma, né? Eu preciso começar a desenvolver essa mente da pergunta aberta, que não se fecha em conceitos, sabe? Porque a gente é muito rápido nisso também, né? A gente, quando alguém pergunta assim, e aí, o que você achou de 2020? A gente nem para pensar, a gente já de bate pronto, a gente se sente impelido a dar uma opinião a respeito do que a gente acha que foi 2020, né? Então, assim, a gente vai somar eventos que na minha experiência individual fazem sentido, né? Mas se eu talvez for começar a trocar uma, né, começar a conversar aqui com vocês, talvez a sua experiência de 2020 tenha sido completamente diferente. Então, primeiro a gente precisa começar a pensar assim, o que foi 2020, o que é 2020, né? E até engraçado, eu tava falando ontem com meu filho, assim, momentos antes da virada, e a gente morrendo de sono, na verdade, e ali querendo, meio que, confesso, assim, né, por uma convenção até, falando, não, vamos aqui, né, é a virada do ano, enfim, sei lá. E eu falei pra ele, sei lá, é meio estranho, né, a gente nem se questiona, assim, a gente comemora isso, assim, como se fosse um marco nas nossas vidas, mas e se de repente a gente comemorasse toda segunda-feira, o final da semana, o início da semana seguinte, percebe? A gente podia todo, né, domingo esperar até meia-noite, que hora é virada da semana, nós vamos começar a semana, estourar uma champanhe, enfim. Então tudo é uma questão, né, de ponto de vista. Até ele falou, agora você tá na crença, né, do ano chinês, que o ano dele, se não me engano, começa em março, né? Mas enfim, eu acho que isso que a Márcia trouxe é assim, quem foi você em 2020? Né? Então não faz sentido a gente olhar para um ano e perguntar como o ano foi para você, porque a gente tem essa sensação de que a vida está acontecendo para mim e até a sensação de que a vida está acontecendo contra mim, né? E aí a gente não se dá conta de que isso que a gente também chama de vida, inclusive, não só de ano de 2020, 2021, somos nós que fazemos de acordo com a nossa percepção, de acordo com onde está o nosso olhar, né? E aí, geralmente, assim, no início de cada ano, as pessoas têm o costume de fazer resoluções de ano novo, né? Este ano eu vou fazer isso, este ano eu vou fazer aquilo outro. E eu até queria chamar atenção, assim, nisso hoje. Eu tomei refúgio nos votos de Bodhicitta. Até estava conversando com um grande amigo meu e ele falou assim: Nossa, isso é muito sério, você não pode quebrar esses votos, né? Mas basicamente, assim, os votos eram no sentido de que eu ia dedicar toda e qualquer energia, atenção, amor, dedicação mesmo, como é que devoção
ao meu processo de iluminação, sabendo que essa é a única maneira real com que eu posso, né, contribuir com os demais seres. E aí, obviamente, dessa intenção, então toda a minha ação vai ser direcionada nesse sentido, né, para eliminação do sofrimento de todos os seres. Mas, e aí durante esse encontro, a Lama Tsering, que foi a pessoa que concedeu esses votos, né, ela disse que a gente tem muito uma sensação de que tem um amanhã. A gente tem uma sensação, e isso é muito verdade, né? A gente tem uma sensação de que a gente assume que certas coisas vão se repetir, então a gente assume, se a gente tem um cônjuge, né, um marido, uma esposa, a gente assume que essa pessoa vai acordar do nosso lado no dia seguinte. E isso assim, né, assumindo, eu tô falando, assumindo até em termos de a pessoa vai estar viva, né, no dia seguinte. Essa é uma das, como é que eu posso dizer, um dos pressupostos em que a gente se baseia. A gente pressupõe que a pessoa vai estar viva no dia seguinte, ou seja, a gente ignora uma lei básica aí de impermanência, de que todas as pessoas estão, né, de alguma forma fadadas a morrer, e a gente também ignora também assim nesse conceito de impermanência, porque não tem só a ver com morte do corpo físico, mas também com mudanças e mudanças de estado, mudanças de vontade, de desejo, assim como nós estamos em constante mudança, né? De repente aquela pessoa não quer mais acordar do meu lado no dia seguinte, mas como eu parto do pressuposto que as circunstâncias vão se repetir, inclusive o nosso sofrimento vem justamente de tentar fazer com que as circunstâncias que são impermanentes por si só, intrinsecamente impermanentes, fazer com que essas circunstâncias elas se tornem algo sólido, permanente na nossa vida, né? Essa é a causa do nosso sofrimento, porque a gente projeta a nossa felicidade em condições, em circunstâncias, em fazer com que as coisas sejam a mesma, mas enfim, aí a gente parte do pressuposto que a pessoa vai escolher reiteradamente estar ali do meu lado. A gente não sabe que algum dia, talvez a gente até saiba e por isso a gente vive com medo, né? Porque como a gente está projetando a nossa alegria, a nossa felicidade nessa outra pessoa, a gente vive com medo que essa pessoa um dia decida partir. E aí por isso a gente cria vários acordos, contratos para manter aquela pessoa do nosso lado. Mas de alguma forma a gente meio que tenta ignorar o fato da impermanência e a gente meio que passa, a gente vive como se isso não tivesse presente na nossa vida, percebe? Então é por isso que a gente vai deixar o nosso processo da iluminação, o nosso processo do despertar para amanhã, para um outro momento, quando eu estiver me sentindo bem. E aí tem isso também, né? A gente fala assim, não, esse caminho espiritual é para quando eu estiver me sentindo melhor. Ou então a gente fala assim, não, isso aí é para aquelas pessoas que estão tipo no fundo do poço, que não tem outra opção, né? Que já não pode mais andar de jet ski, enfim. Então, eu queria deixar esse vídeo assim mesmo com um convite para a gente pensar de que maneira eu tenho olhado para o mundo, e muito menos assim no sentido de criar uma postura de esperança, porque assim, esperança e medo, elas estão muito juntas, né? Porque medo de alguma coisa que talvez eu tenha interpretado no passado, ou medo de alguma coisa que vai acontecer no futuro, e a esperança também está relacionado a uma crença muito sutil, mas muito profunda de que não é possível ser feliz no momento presente. Então eu preciso ter esperança de que algo melhor vai acontecer na minha vida. Então era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super obrigada pela atenção de vocês. Super obrigada por esse nosso ano juntas. E até o próximo vídeo. Namastê!